Olá a todos, meu nome é Alexandra, eu sou gestora de tráfego pago, faço anúncios no ecossistema da Meta para imobiliário, eu nichei, né, trabalho nesse nicho específico do ramo imobiliário, e duas razões me levaram a isso. A primeira é que eu já trabalhei na área, percebo bem bastante da área, já há mais de 30 anos. Trabalhei com imóveis, como consultora, no caso, corretora de imóveis no Brasil. Eu cresci, tudo direitinho, antes de trabalhar na minha própria imobiliária, que era uma imobiliária pequenina, na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Fui secretária numa imobiliária também, e estamos a falar de uma altura que não existia redes sociais, os anúncios eram publicados em jornais, né? E era tudo diferente, realmente, mas nós aqui estamos a falar de pessoas, né? Quando você faz anúncios nas redes sociais, você pretende que esses anúncios gerem leads, e leads nada mais são do que pessoas. Quem sabe fazer anúncios para pessoas e percebe do nicho, né? No meu caso, como eu percebo de imobiliário, resolvi me focar nessa área, porque eu penso que assim eu entrego uma prestação de serviço mais, vamos dizer, potencializada, vamos dizer assim, né? Porque eu percebo bastante da área e consigo me colocar tanto no perfil da persona como comprador. Eu não faço somente gestão de tráfego pago, eu faço desde a estratégia à elaboração de toda a campanha, seja o copy, criativo, tudo, eu faço tudo. A pessoa me manda a descrição dos imóveis, manda as fotos ou o vídeo que tiver, e eu, dali, tiro o sumo perfeito para fazer um anúncio que eu acho que vai trazer o melhor resultado com o mínimo de orçamento, e geralmente a maior parte das pessoas não tem assim, um grande orçamento, né, como é óbvio, e a gente tenta tirar o melhor resultado ali deste orçamento mínimo, né, que às vezes é quase fazer um milagre. E como eu já fiz muitas campanhas de anúncio, muitas mesmo, posso falar que esse ecossistema da Meta agora está sempre a mudar. Quem trabalhou com tráfego pago e parou por algum motivo, ou há muito tempo que não faz campanha de anúncio, se for começar agora, vamos dizer, se parou 6 meses ou um ano atrás, vai notar muita diferença. O ecossistema do gestor de anúncios, ultimamente, praticamente muda toda semana. Toda semana tem alguma coisa diferente, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre a estudar, sempre a ver o que a Meta tá sempre a ler as recomendações e testar, né? Porque a gente só consegue perceber o que funciona e o que não funciona com as mudanças testando. E isso é ótimo quando a gente tem muitas campanhas, que a gente pode ir testando e ver qual é como é que funciona, o que dá o melhor resultado, mas tendo sempre em mente que isso também, o que dá resultado numa semana, na próxima já pode não dar o mesmo resultado, porque está sempre a mudar. Então, o que eu posso falar sobre imóveis? Vamos dizer que você seja um consultor imobiliário e tenha um imóvel de alto padrão já vamos considerar, no mínimo, pelo menos 500 mil euros para cima, considerando que no Brasil, com o câmbio, né, isso já converterá para alguns milhões de reais. Então, é um público específico, né? A gente tem que pensar para quem eu vou anunciar. E neste caso, o que acontece? São dois fatores que a gente tem que pensar quando vai fazer um anúncio para outro país. Primeiro, a concorrência pode ser fazer o valor, né, que a gente vai ter que investir diariamente ou na campanha, no total da campanha, subir muito mais do que se for um anúncio dentro de Portugal. Por quê? Porque podem ser dois fatores ou os dois ao mesmo tempo. O número de concorrentes, ou seja, o número se a gente for comparar, né, a quantidade de consultores imobiliários com a quantidade de corretores imobiliários e agências imobiliárias que tem no Brasil, a proporção é muito maior no Brasil. Então, em números, geralmente a concorrência é muito maior. E o outro fator seria o investimento que as pessoas fazem se for para imóveis de alto padrão, já é diferente de um imóvel, vamos dizer, com preço normal, né? Então já é um outro público, quem investe em anúncios para alto padrão geralmente investe mais dinheiro, então existe uma coisa que chama leilão, né? Quando você lança uma campanha, ela entra em leilão. E esse leilão ela vai disputar com outros anunciantes, né? Quem é que vai ter ali, com aquele budget diário ou total, né? Maior chance de ter maior entrega e maior visibilidade desse anúncio. Mas não é só o budget que conta. Todo o anúncio em si, desde o copy, principalmente o criativo, tudo isso vai fazer diferença. E o que eu queria dar aqui algumas dicas para vocês. Quando eu fiz os meus primeiros anúncios, ainda estávamos na altura que a gente configurar os interesses. Quando a gente faz anúncio aqui em Portugal, a gente tem que especificar que é anúncio para imobiliário, né? No Brasil é diferente. Sinto muito se vocês, por exemplo, uma pessoa que veio do Brasil trabalhar com tráfego pago achando que aqui vai ser igual, não é, tudo diferente. A começar pelos interesses. Você seleciona imobiliário,
a quantidade de interesses que você poderia selecionar se for um anúncio para o Brasil. Inclusive, se eu faço aqui um anúncio e seleciono que vou anunciar só no Brasil, e mesmo que eu escolha imobiliário, eu tenho muito mais opções do que se eu for anunciar em Portugal. Então, se quiser selecionar mais interesses, seleciona só Brasil, que aí consegue ter uma gama muito maior de interesses, que pode selecionar ali para ver se qualifica melhor, né? Mas, hoje em dia, as recomendações da Meta são o quê? A Meta agora tem a IA, né? A inteligência artificial, que faz o quê? Ela faz praticamente o que o Google faz com SEO, ou seja, se o seu texto estiver bem escrito, o seu copy, né? Você tem ali, quem configura anúncios, campanhas de anúncios, sabe que você pode pôr até 5 títulos e 5 descrições do imóvel. E isso conta muito nessa hora da inteligência artificial da Meta. Vai ler todo esse conteúdo, vai ver o vídeo também, som. O que faz uma campanha ficar bem configurada? Eu coloco pelo menos 3 títulos e pelo menos 3 descrições e 3 formatos de criativo. E o criativo tem que ser uma coisa muito bem feita, com muita qualidade, as imagens têm que ser boas, tem que chamar a atenção. Quem está ali no feed, a rolar o feed, vai bater o olho e tem que... Você tem ali 3 segundos, né, para ter um gancho ali, ou vai ser um gancho visual, ou vai ser um texto que vai estar ali no próprio vídeo. Eu gosto muito de colocar a descrição também nos primeiros 3 segundos, ou um pouquinho mais, do vídeo, porque a pessoa vai bater o olho, já vai captar o que é aquilo. E se a imagem, a primeira imagem, chamar a atenção dela, ela vai assistir mais um pouquinho. E aí que está o pulo do gato. Se o seu imóvel for um imóvel realmente muito interessante, tiver num preço bom, e o vídeo tiver bem feito, tiver como a primeira imagem que aparece no feed, quando a pessoa está a rolar o feed, captar a atenção desse cliente, o que vai acontecer? Geralmente não é preciso selecionar os interesses. Eu testei várias vezes com muitos interesses no Brasil, né? Eu falei, agora aqui eu posso selecionar muitos interesses, luxo, não sei o que, viagens, não sei o que aconteceu? O anúncio não entregou. Então, o que eu entendi que funciona agora? Anúncios para o Brasil, menos de 5 euros, esquece, o anúncio nem sequer consegue arrancar, o leilão não consegue deslanchar com menos de 5 euros. Então, se está a pensar fazer um anúncio para um imóvel de alto padrão daqui de Portugal para o Brasil, se não tiveres um budget diário de pelo menos 5 euros, lembrando que a Meta nunca vai buscar exatamente esses 5 euros, busca sempre 5 euros e 60, 5,80, busca sempre um pouquinho mais por dia. Então, se não calculares bem, não tiveres esse budget, nem esquece, não vais conseguir fazer um anúncio. O copy, o criativo tem que estar muito bem feito, muito bem configurado, senão não vai furar a bolha, porque a configuração do anúncio tem que estar a 100 ou pelo menos perto de 100, tem que estar muito bem configurado esse anúncio. E o copy, o criativo, tem que estar muito bem entrosado, o texto, o título tem que estar bem feito, porque se não vamos selecionar os interesses, né, a inteligência da Meta vai usar esse texto, esse copy, para justamente fazer essa entrega. E o que acontece? Ele começa a entregar e vai percebendo, olha, esse aqui respondeu, preencheu o formulário. Outra coisa, o formulário tem que ter muito cuidado, não pode pôr perguntas muito intrusivas, muito específicas, principalmente sobre valores, perguntar quanto é que a pessoa ganha, ou qual é o budget da pessoa. Muitas vezes isso a Meta bloqueia o seu anúncio e aí tem que mudar o formulário e pronto, não vai para frente. Então, a gente só aprende essas coisas na prática, né? Muita coisa, quem aprende a teoria e não praticar, e como eu disse, praticar e toda semana tá a mudar, então temos que estar sempre a atualizar, sempre a estudar, a ler sobre o que a Meta anda a modificar. Muitas vezes a gente abre o gestor de anúncio e já tá alguma coisa ali diferente, você tem que ver o que é, como é que aquilo, e aí testar, né? Só testando que a gente consegue perceber o que vai funcionar melhor ali com aquela mudança que aconteceu. E pronto, e aí o que eu cheguei à conclusão? Se tens um imóvel de alto padrão para o Brasil, o mínimo, não arrancas com menos de 5 euros. Isso, supondo que tens um ótimo criativo e um ótimo copy, né, ali configurado, pelo menos 3 títulos e 3 descrições muito bem escritas do imóvel, que vai captar a atenção. O formulário muito bem feito, muito bem configurado. E é isso, e ver o público, quanto mais vasto, melhor, mas também não tão vasto que vai espalhar demais e vai dificultar para o algoritmo, portanto, é mesmo ir testando ali naqueles primeiros 2 dias, que é quando o anúncio está em aprendizado. Uma coisa que também fica aqui mais uma dica, quem trabalha com gestão de tráfego pago, ou se és consultor e faz os teus próprios anúncios, se tens um budget, pretendes gastar 8 euros, vamos dizer, por dia neste anúncio, para o Brasil, vamos dizer, não comece nos 8 euros, nos primeiros 2 dias ou 3 de aprendizado, coloque menos, né, os 5 euros, que é o mínimo que eu percebi que dá para arrancar. Por quê? Porque depois de uns dias o anúncio as recomendações da Meta, vamos dizer que você conseguiu arrancar com a campanha a 100, né, ela está muito bem configurada e está ali a 100.
o que é que vai acontecer? Pode daqui a 3, 4, 5 dias o criativo começar a cansar o público, e aí a meta vai dizer que tens que aumentar o budget. Aí tens ali aquela margem, né, para ir subindo o budget. Outra coisa que eu não recomendo subir bruscamente. Sobes uns 50, né, vamos dizer que o seu teto é 8. Nunca comece do teto, comece de 5, depois aumenta mais uns 50, quando ele der outro aviso, aumenta mais uns 50, e aí pronto, chegou no teto, né? Mas isso são truques que a gente vai percebendo, que a gente vai só testando, né, e fazendo muitas campanhas, que a gente vai conseguindo perceber o que funciona e o que não funciona. E é isso, há muitas nuances, muitos detalhes. Antigamente, isso de configurar os interesses dava resultado, já nem tanto. A inteligência artificial da Meta vai mesmo percebendo quem é que está respondendo o formulário e vai entregando cada vez mais para pessoas com esse perfil parecido, porque eles veem o que as pessoas fazem nas redes sociais e entendem que esse tipo de pessoa que visitou isso ou aquilo, ou segue este ou aquele, vai responder melhor e vai entregando cada vez mais para essas pessoas. E pronto, espero que essas dicas ajudem vocês, tanto para quem trabalha com gestão de tráfego pago e não tem muita experiência com esta área do imobiliário e queira nichar para essa área, seja corretor no Brasil ou consultor aqui em Portugal. Espero que essas dicas ajudem. E para quem trabalha, né, como corretor no Brasil ou consultor aqui em Portugal também, se quiser tentar fazer o seu anúncio, espero que essas dicas ajudem. E quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E quem quiser que eu configure para si as campanhas, também estou à disposição. E é isso, gente. É testar e estar sempre atualizado, porque não é só apertar botões, né? Isso é muito mais complexo do que parece.